Graça e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 7. Nós vamos estar lendo do verso 1 até o verso 13. Quem pudesse colocar de pé. Marcos 7, 1 a 13. Amém? Diz a palavra. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai e a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Amém? Vamos orar um pouco, para que Deus nos dê graça, para entendermos e recebermos da sua palavra nessa tarde, início de noite. Senhor, em nome de Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, e tu sabes da nossa limitação e das nossas limitações em compreender, em, meu Deus, entender e em absorver, Senhor, em repousar em nossos corações a tua palavra. Nos ajuda nessa hora, a mim me dá graça, para que eu possa transmitir, Deus, Senhor, nessa hora, e ao teu povo que está aqui, dá entendimento para que possam compreender e receberem, serem abençoados e edificados, Senhor. Me ajuda, te peço isso no nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, nós temos a tendência, como protestantes que somos, não é? De achar que essa tensão entre a tradição e as escrituras, ela se originou em 1517, quando o monge católico agostiniano Martinho Lutero, né, colocou as suas teses na porta da sua igreja ali na Alemanha. Mas, como a gente vai ver daqui a pouco, isso remonta, né,
muito antes desse fato histórico que marcou o mundo e que nós somos frutos dele até os dias de hoje. De fato, né, o catolicismo coloca a tradição, né, no mesmo nível que se encontra as Escrituras. E eles afirmam que as Escrituras não podem ser compreendidas sem que haja a luz da tradição. Então, para os católicos, a Bíblia não é suficiente, né? Eles até dizem que, né, a Bíblia e a tradição são interdependentes, dependem um do outro, mas jamais, né, como dizem os protestantes, foi um dos pontos da reforma protestante, é que a Bíblia é suficiente, somente as Escrituras são suficientes para que nós possamos viver o cristianismo e a fé cristã. Por exemplo, para eles não há, né, uma contradição quando Paulo escrevendo a Timóteo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Para eles, né, não há contradição nenhuma em colocar, por exemplo, as figuras dos santos católicos ou da própria Maria como sendo mediadora ou intercessora, né, dos católicos. Isso vai de encontro a textos, como eu falei, de 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Eles não veem contradição, por exemplo, em afirmar que Maria não morreu, né, mas ela ascendeu aos céus, e tem até uma festa, né, da Assunção de Maria, né? Ela não experimentou da morte, mas assim como lá no Antigo Testamento, Elias, né, muito bem, né, e Enoque, ainda antes de Elias, foram arrebatados e não experimentaram da morte. Eles acham também, né, interessante que isso é um dogma que foi criado recentemente, foi em 1950, né? Isso vai de encontro, por exemplo, com textos como Romanos 3, 23, Hebreus 9, 27, né, e outros textos das Escrituras. Eles também afirmam que Maria foi concebida assim como Jesus, sem pecado, né? Eles não veem contradição entre esse seu dogma, entre essa sua tradição e as Escrituras Sagradas. Muito embora a própria Maria, né, no seu cântico lá no livro de Lucas, ela chama o Senhor de seu Salvador. Aqui, eis a tua serva, né? Se alguém precisa de um Salvador, é porque é um pecador, é porque foi concebido com pecado. O único que foi concebido sem pecado foi Jesus Cristo. Eles não veem contradição, por exemplo, na veneração de imagens, né? Mesmo olhando para textos como Êxodo capítulo 20, versos 4 a 5, que se proibia os judeus, Deus falando por Moisés ali no Monte Sinai, que se adorasse qualquer figura, sejam de animais, sejam de pessoas. Mas eles dizem não, há uma distinção entre adoração e veneração. Mas se você perguntar isso a um católico que está lá no Juazeiro, no Padre Cícero, aquilo é pura adoração. Ele não vai fazer, jamais ele vai saber fazer tal distinção. Assim como nos dias de Lutero, né, que se vendia indulgências para construir aquela belíssima basílica que o Papa ali se apresenta naquela sacada, a Basílica de São Pedro, né? Os fundos para se construir aquela grandiosa basílica foi por meio de venda de indulgências, que nada mais é do que o quê? Uma remissão temporal dos pecados pelos católicos cometidos. Eles não veem nenhum tipo de problema, por exemplo, com a doutrina do purgatório, né? Que, segundo os católicos, há um estado aí, um local intermediário entre o céu e o inferno, né, chamado de purgatório. Aqueles que cometeram, né, pecados que são tidos como veniais, né, que os católicos fazem essa distinção entre pecados veniais, né, e pecados mortais. Aqueles que cometeram pecados veniais vão para o purgatório, e ali eles têm eles só passam por um processo de purificação. Mas isso vai de encontro a textos como, por exemplo,
Hebreus 9, 27, que diz que após a morte segue-se o juízo, né? Então, isso são tradições católicas, né? Eu queria citar mais duas, no caso dos católicos, né? A missa como sacrifício propiciatório, né? Que os católicos entendem, a Igreja Católica entende que toda vez que se realiza uma missa, né? Se renova o sacrifício de Cristo ali quando o padre eleva aqueles elementos. Também, por exemplo, o próprio celibato obrigatório por parte do catolicismo romano, isso é outro dogma, isso é outra tradição católica que vai de encontro às Escrituras. O próprio Pedro, a Bíblia diz, conta um fato que Jesus curou a sogra de Pedro. Isso se deu, essa tradição, esse dogma, né? Isso foi inclusive motivo de racha, né? O primeiro grande racha que aconteceu na história da cristandade se deu mais ou menos no ano 1054 depois de Cristo, quando a Igreja do Oriente se apartou da Igreja do Ocidente, que é a Igreja Católica, por causa justamente disso, porque na época foi exigido que os padres se separassem, se divorciassem de suas esposas. E o próprio Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo capítulo 3, verso 2, ele vai dizer que um dos pré-requisitos para que se seja um bispo, né, um pastor, é que se contraia um matrimônio e seja marido de uma só mulher. Então, essa tensão, né, ela se dá e se dá ainda nos nossos dias, e se dava nos dias de Jesus, justamente com esse texto, que mostra tradições que eram praticadas pelos judeus, que entrava em conflito com aquilo que afirmava e que dizia as Escrituras, né? E eu queria novamente ler esses primeiros 5 versos, né? Eu dividi aqui esse texto em 3 partes, e a primeira parte é a acusação que os escribas e fariseus fazem em relação aos discípulos de Jesus. Diz lá o texto que vamos ler mais uma vez. Ora, de 1 a 5, Marcos capítulo 7. Reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus observam a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas, dizendo: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Irmãos, os escribas e fariseus eram uns tipos de guardiões da tradição judaica, né? Assim como o magistério católico hoje, né? Eles são os guardiões da tradição católica. Na época de Jesus, eram os escribas e fariseus. Eram eles que estudavam, que interpretavam e que ensinavam o povo a lei e as tradições dos anciãos. E essas tradições, né, inclusive que ainda hoje são observadas dentro do judaísmo, né? Assim como os católicos não é suficiente a Torá, né? Para os judeus também não é suficiente as Escrituras. Aliás, assim como os católicos não é suficiente as Escrituras, para os judeus não é suficiente a Torá. Eles também têm as suas tradições, né? E essas tradições vêm sendo transmitidas, né, ao longo dos séculos. E eles dizem que essas tradições tiveram origem nos ensinos dos rabinos veneráveis do passado, né? Que essas tradições, elas correspondiam à coleção de preceitos que foram adicionados à lei de Moisés, e que pretendiam guiar todo o povo na aplicação desses mandamentos, nas mais variadas circunstâncias da vida. Por exemplo, isso não se restringe ao catolicismo, também alcança, tem origem no judaísmo e também o próprio islamismo. Eles não têm o seu livro sagrado, que é o Corão, como sendo suficiente, mas eles têm
né, os hadites, que são questões que são trazidas e que não se encontra no Corão, mas que regem o comportamento e a postura do povo, dos muçulmanos, até os dias de hoje. Segundo eles, os rabinos, né, deram a Moisés aliás, segundo os rabinos, Moisés dera esses preceitos oralmente aos judeus. Os escribas, né, como disse Jesus, né, por meio dessas suas tradições, eles tornaram, né, a vida espiritual do povo judeu um fardo pesado. Um fardo pesado. Eles achavam que a salvação deles dependia da observância de certas regras, de certas cerimônias, né? Contudo, a observância dessas coisas externas, né, por si só, como diz a própria Bíblia, não aliviam as consciências, nem santificam o coração. Paulo vai dizer isso também em uma de suas cartas. Esse texto nos mostra o quanto, né, a natureza humana ela é capaz de fazer no campo da religião, né? Os judeus daquela época, né, eles chegavam ao cúmulo, como o próprio texto diz aí no verso 3 e 4, que todas as vezes que eles iam à praça, que eles iam ao mercado, né, ao voltarem, eles purificavam o vasilhame e até as camas, pois segundo eles, a praça, né, por reunirem muitas pessoas, eles julgavam aquele local impuro, porque de repente eles podiam até ter esbarrado num gentio, e isso contaminavam, né, eles, segundo eles, espiritualmente. Então, esses escribas, eles seguiam esses rituais vazios, e eles impunham isso aos demais judeus, para que fizessem a mesma coisa. E no verso 5, né, eles ficaram escandalizados, porque os discípulos de Jesus e o próprio Jesus, eles não observavam essas tradições que foram recebidas, segundo eles, desde a época de Moisés. Eles comiam, né, sem lavar as mãos, né? E essa lavagem de mãos não tem nada a ver com nos nossos dias hoje, né? Hoje, evidentemente, né, você come, eu espero, né, antes de fazer as suas refeições, você lava as suas mãos. Isso é uma questão de higiene pessoal. Isso é algo importante, né? Acredito que você ensine aí a seus filhos e também tenha essa prática também. Mas nos dias de Jesus, não era por questões de higiene pessoal, mas era por questões de cunho espiritual. Eles achavam que por não lavar as mãos, eles iam se contaminar espiritualmente, né? Então, isso não tinha nada a ver com alguma ordenança, né? Isso não estava escrito, você não vai encontrar isso na lei de Moisés. Isso estava apenas prescrito na tradição dos escribas e fariseus, né? Eles achavam que praticar esses ritos os fazia melhores do que aqueles que não praticavam. Isso os levou a se tornarem o quê? Orgulhosos, né? A se julgarem mais santos, a se acharem mais puros, mais dignos do que as demais pessoas. Eles estavam, né, redondamente enganados em relação à natureza do pecado. A santidade, né, é uma questão de afeição interna e não apenas de afeições externas. Os escribas e fariseus, em nome de uma tradição vazia, eles negligenciaram o mandamento de Deus, como veremos agora dos versos 6 a 13. Vamos lá, ler mais uma vez. Respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai e sua mãe seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe:
aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensai de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes. Fazei muitas outras coisas semelhantes. Irmãos, aqui eu queria destacar 3 fatos importantes. A primeira coisa, o caráter desses acusadores. No verso 6, né? Vou repetir mais uma vez, o texto diz: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito, esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Jesus chama os escribas e fariseus de hipócritas. E o que é isso, irmãos? O hipócrita é um ator, né, que desempenha um papel de uma outra pessoa, né? É como se ele vivesse uma vida que não é sua de fato, mas aparentemente, né, ele vive essa sua existência. Ou seja, ele não é o que aparenta. Não sei se você já conheceu alguém assim. Os lábios de um hipócrita são de uma pessoa, mas o coração é de uma outra pessoa. Significa alguém cuja vida é uma atuação, é uma grande peça, né? É um grande teatro, sem nenhuma sinceridade. É alguém que esconde ou que tenta esconder suas intenções reais por trás de uma máscara de virtude. Isso é ser um hipócrita. É alguém que fala uma coisa, mas sente outra coisa. Há um abismo entre suas palavras e seus sentimentos reais. É alguém que finge ser alguém que não é. É um lobo em pele de cordeiro. Eu queria que o pastor Jorge colocasse uma declaração de J.C. Ryle, que ele diz o seguinte, né? Está aí. Queria que você lesse comigo. O coração é a parte do ser humano que Deus principalmente observa. A cabeça pendente e os joelhos dobrados, a fisionomia séria e a postura rígida, a reação corriqueira e o amém formal, todas essas coisas juntas não são suficientes para fazer um adorador espiritual. Em Provérbios 23, 26, nós lemos: dá-me, filho meu, o teu coração. Deus não está, né, preocupado apenas com a fachada, com as aparências. Deus está olhando, né, para o que está dentro do nosso interior, dentro do nosso íntimo, dentro do nosso coração. Deus sabe quem de fato somos, irmãos, né? Deus de fato sabe quem somos, né? As pessoas não sabem. Nós julgamos segundo a aparência, né? Tem uma história muito conhecida na Bíblia, né? Que Samuel foi lá na casa de Jessé para ungir o novo rei de Israel, que substituiria o rei Saul. E um profeta de Deus, irmãos, um homem que tinha intimidade com o Senhor, ele se deixou levar pelas aparências. E ele foi repreendido por Deus, porque ele julgou segundo o julgamento dos homens, e não segundo o julgamento de Deus. O Senhor repreendeu e disse: olha, os homens veem a aparência, mas eu vejo o que, irmãos? Eu vejo o coração. Jesus aqui sabia quem eram os escribas e fariseus. É por isso que, né, ele disse: hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, né? Vocês me confessam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em Marcos também, em determinado texto, o escritor bíblico vai dizer que Jesus pregava como quem tinha autoridade, e não como os escribas e fariseus. Por quê? Porque os escribas e fariseus eram hipócritas. E nós, irmãos, jamais podemos ser como os escribas e fariseus hipócritas. Nós temos que ser aquilo que nós somos intimamente. Temos que manifestar isso, né, aparentemente
também. No verso 8, nós vamos ver a segunda coisa aqui. A primeira foi que Jesus aqui apresentou o caráter daqueles acusadores. Segundo, aqui Jesus aponta para uma inversão de valores, que está lá no verso 8, quando diz: negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Os escribas e fariseus, eles se proclamavam como defensores da ortodoxia. No entanto, esse zelo que eles tinham não era de preservar e proclamar a palavra de Deus. Não, eles estavam mais preocupados com suas tradições do que com a própria lei. Eles colocaram a tradição humana acima do mandamento divino. Lembra dos católicos? Eu falei ainda agora há pouco, Os católicos hoje fazem isso, Eles colocam a sua tradição acima das escrituras. Eles vão dizer que não, Mas era isso que os escribas e fariseus estavam fazendo nos dias de Jesus. Estavam colocando suas tradições acima da própria lei. Por meio dessas tradições, eles queriam regular cada detalhe da conduta dos judeus. Seus sábados, suas viagens, sua comida, seus jejuns, suas abluções, seu comércio, suas relações interpessoais. O primeiro passo dos fariseus consistiu em acrescentar as escrituras às suas tradições. O segundo passo foi colocá-las ao mesmo nível da palavra de Deus. E o último passo dos fariseus e escribas foi honrá-las, as suas tradições, acima das próprias escrituras. A obediência, às suas tradições, consistia na sua verdadeira religião. É isso que Jesus está dizendo aqui. Outra coisa que Jesus aponta aqui, eram os desvios desses acusadores, os desvios dos escribas e dos fariseus. Está lá no verso 7 e depois de 9 a 13. Vamos ler. E em vão me adoram, verso 7, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, a partir do 9. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe. Quem maldisser seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao seu pai e sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei coisas, muitas outras coisas semelhantes a essa. Jesus responde aos escribas e fariseus usando a própria lei. Lembra lá quando Jesus foi tentado, O diabo usou as escrituras para tentar Jesus. Jesus respondeu ao diabo por meio das escrituras. Aqui os escribas estão tentando Jesus usando a tradição. Eles estão sendo piores do que o diabo, Porque o diabo ainda usou a Bíblia. Tentou ali dar um verniz, vamos dizer assim, de espiritualidade. E aqui não. Aqui eles estão usando a tradição dos homens, a lei dos homens, e não a lei de Deus. E Jesus responde aos escribas e fariseus por meio da palavra. Por isso, irmãos, que é tão importante. Nós éramos conhecidos, hoje eu não sei, mas no passado éramos conhecidos como o povo do livro da capa preta, Povo do livro. Será que nós hoje estamos sendo conhecidos como o povo do livro? O povo da Bíblia? Que pecha bonita que o povo do mundo colocou nos crentes do passado. É o povo do livro, da capa preta. A Bíblia só tinha um modelo, Era o livro, era tudo capa preta, Jesus aqui responde, usando a própria lei. Jesus usou ali Êxodo capítulo 20, verso 12, ao responder a tradição dos escribas. Jesus estava dizendo que a autoridade não está nos escritos dos rabinos, ou seja, não está na tradição.
A autoridade está na palavra de Deus. O culto, Jesus está dizendo aqui que o culto verdadeiro só é verdadeiro quando é regido pela verdade, pelas Escrituras. Os escribas estavam deturpando o mandamento de Deus para manter a tradição dos homens. Eles estavam dando mais valor à tradição oral do que à palavra escrita de Deus. Jesus declara que eles jeitosamente, né? Lembra o nosso jeitinho brasileiro, né? Jeitosamente rejeitaram o preceito de Deus, lá no verso 9. Eles deturparam o 5º mandamento, visando liberar os filhos da responsabilidade de cuidar de seus pais. Isso é algo, meu irmão, terrível. Não foi à toa que Jesus ele se indignou, né, com isso. E como eles fizeram isso? Né? Pela aplicação errada da lei de Corbã. Essa palavra Corbã, ela quer dizer dedicado a Deus. Essa palavra Corbã quer dizer dedicado a Deus. Essa lei se empregava quando um homem queria dedicar seus bens à tesouraria do templo. Era algo, né, sinal de desprendimento. Era algo louvável. Só que isso não poderia ir de encontro à palavra de Deus. E os sacerdotes daquela época, os escribas e fariseus, eles foram além, né? Eles transformaram algo bom em algo perverso, quando anularam a própria palavra, o espírito da lei. Contudo, né, os judeus eles criaram um subterfúgio aqui na lei de Corbã. Por um acordo com os sacerdotes, podia se dedicar o dinheiro ao templo. Olha mesmo, eles faziam um acordo. As pessoas podiam destinar esses seus bens, essas suas posses ao templo, mas ao mesmo tempo eles podiam ficar desfrutando desse patrimônio enquanto estivessem vivos. Olha mesmo, fizeram um acerto entre eles, deixando como legado a serviço do templo, ou seja, depois da morte, isso ia ficar a serviço do templo. Mas nesse interim, o problema estava aí. Nesse interim, né, se os pais de quem dedicou esses seus bens ao serviço do templo precisasse ser acudido por causa da velhice, por causa da doença, o que é que os sacerdotes faziam? Epa, não. Nananina não. Esse dinheiro você já consagrou ao templo. Ele não pode ser usado para acudir seu pai e sua mãe. Era isso que eles estavam fazendo. Com isso eles estavam anulando o mandamento que foi dado lá na lei de Moisés, no capítulo 20 do livro de Êxodo. Que deveria ser o quê? Honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe não é só com palavras não. O pastor Rony está agora, né, com sua mãe 98. Ele está honrando a sua mãe. Está lá cuidando, como um bebê. Meu pai está com 93 anos, virou um bebezão de 80 quilos. Ele usa fralda, ele tem que dar banho nele, tem que trocar fralda, ele tem que dar papinha na boca dele. Ele agora nem isso mais vai poder estar comendo por meio de uma sonda. É isso que é honrar pai e mãe. É no momento da velhice, da enfermidade, da dificuldade que os filhos, né? É por isso que naquela época, né, isso também, talvez pelas tradições do mundo, né? Eu vou falar daqui a pouco um pouco das nossas tradições. Eu falei dos católicos, estou falando dos judeus, agora nós também temos nossas tradições que contrariam a palavra de Deus. Daqui a pouco eu vou tocar nisso um pouco também, né? Naquela época, Salmo 127, 128, né? Que diz que feliz o homem que enche de filhos o quê? A sua aljava, porque quando o inimigo bater a porta, ele não vai temer, né? Hoje nós estamos na geração de mãe de pet, de pai de pet. Tem até igreja fazendo culto, né,
E aquelas mães que não têm filhos, né, optaram por não ter. Às vezes a pessoa não tem porque não pode, porque tem algum problema de saúde, alguma coisa, né? Mas tem gente que opta porque não quer mesmo, né? E aí, mas traga seu cachorrinho, traga seu gatinho, que a gente vai também, vai abençoar, vai orar por eles aqui, né? Naquela época não tinha que encher da sua aljarra, por quê? Porque não tinha previdência social, meu amigo, não tinha asilo público, não tinha nada disso. Eram os pais, ainda hoje, você sabia disso? Em muitos países, como na China, por exemplo, não há previdência social. Você tem que se valer dos seus familiares, dos seus entes que estão próximos ali. E aqui os judeus estavam dizendo: epa, esse dinheiro que você dedicou aqui ao templo, meu amigo, ele só pode ter essa finalidade, de cair no nosso gasofilácio, ajudar papai e mamãe. Não! E isso gerou uma indignação de Jesus, né? Segundo uma aparência de piedade, né? A lei de Corban, né? Dedicar os nossos bens. Imagina, né? Você agora, pastor Rony, vou dedicar meus bens à obra missionária, eu vou depositar meus bens na tesouraria da igreja. Isso é uma atitude de alguém de fato que está aí, né? Vivendo a fé dos dias dos apóstolos. Lembra? Eu acho que foi Barnabé, né, que vendeu suas herdades e depositou nos pés dos apóstolos. É algo que transmite, né, uma aura de piedade dessa pessoa, de desprendimento, de liberalidade. Mas aqui, eles fizeram isso, né, mas estavam ao mesmo tempo violando princípios, mandamentos de Deus. E assim eles estavam, como diz no verso 13, invalidando a palavra de Deus. Eles estavam tirando a autoridade do quinto mandamento e colocando em seu lugar uma injustiça iníqua. O quinto mandamento dizia: honra teu pai e tua mãe. Nós temos a Constituição Federal hoje no Brasil, não temos? E temos, tem algum advogado aqui? Tem algum advogado? Não, tem. A esposa de Rodrigo é advogada, né? Tem essas leis que são menores, tem um termozinho técnico que eu não estou lembrado agora, abaixo da Constituição, né? Essas leis menores aqui, elas não podem contrariar a lei maior, que é a lei que é a nossa Constituição. Muito embora no Brasil hoje o negócio está confuso, né? Mas isso é outra história, né? Do mesmo jeito, essa lei, essa tradição que foi colocada pelos judeus aqui, não poderia ferir o mandamento. E eles estavam trocando essa lei menor em benefício próprio para ferir o mandamento de Deus. A sua tradição estava sendo colocada acima daquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. E Jesus foi enfático, foi duro com eles em relação a essa questão. Os chamou de hipócritas. De fato, eles eram hipócritas e falseadores da verdade. Irmãos, não é? Nós citamos no início, né, as tradições católicas, né, que se contradizem com as Sagradas Escrituras. No texto que nós trabalhamos aqui, nós apresentamos um pouco das tradições judaicas que usurpavam a palavra de Deus. E nós, evangélicos, será também que nós temos tradições que vão de encontro à palavra de Deus? Por exemplo, a teologia da prosperidade, ela é muito comum, né? No nosso meio evangelical brasileiro. Ela ensina que a fé garante saúde, riqueza e sucesso material. Isso é pregado em muitas igrejas como verdade absoluta. Quem tem fé não tem problema de saúde, né? Isso é pregado e arrasta multidões. Vai ter riqueza e sucesso material. Isso é um discurso fácil e atrai as pessoas. Será que... E eles vão usar, irmãos, distorcer textos bíblicos
para tentar, assim como os católicos fazem, defender essa sua tese. A teologia da prosperidade, sim, ela impõe uma tradição humana, porque ela vincula bênçãos espirituais a ganhos materiais. Ela anula o ensino bíblico de que a verdadeira riqueza é espiritual, está lá em Mateus 6, 19 a 21. Essa prática é um desvio do mandamento, lá de Mateus 6, 33, que diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e o quê? A sua justiça. E as demais coisas serão acrescentadas. Bom, algumas tradições evangélicas, impõem regras não bíblicas, como a proibição estrita de determinadas vestimentas. Irmãos, vocês sabem, do que eu estou falando, Isso é levado a sério nessas igrejas. Eu sei que o meio evangélico, as mulheres deveriam ter mais prudência, porque o mundo aí fora transpira sensualidade. Eu gostei de uma fala eu acho que foi uma cantora gospel esses dias, perguntada num podcast, se ela tirava foto e mostrava seu corpo nas redes sociais. Ela disse: não, meu corpo é para o meu marido. Não tem para que eu mostrar meu corpo para outras pessoas. Mas você tem um corpão bonito. Mas é para o meu marido. Não é para os outros se sentirem atraídos. Ou nos nossos dias, chegamos nesse ponto, atraídas por ele. Deveria, isso aqui que se coloca legalisticamente um padrão. Não, mulher não pode vestir calça, só pode vestir saia. Existe isso dentro do nosso meio evangélico. Isso é um legalismo. Isso não vai encontrar respaldo nas Escrituras. Há um princípio, sim, que Paulo vai dizer, que haja prudência, que não haja sensualidade. Isso é um princípio. Mas o pastor não pode chegar aqui e determinar que tipo de vestimenta você vai vestir. Por exemplo, também, nós somos muito influenciados, por exemplo, pelos fundamentalistas americanos, que eles se abstiveram, são abstêmios totalmente da questão da bebida alcoólica. Eu, particularmente, eu detesto bebida alcoólica, mas eu vivi parte da minha vida, da minha mocidade no mundão, e me embriaguei por várias vezes, e escapei de morrer, por várias vezes, dirigindo em cima de uma moto, porque estava embriagado. Deus me preservou e me guardou, e aqui estou nessa noite. Mas a Bíblia não proíbe o uso moderado. Isso é tabu. O que Paulo vai condenar é a embriaguez. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Se você tem essa capacidade, ter esse domínio próprio de usar moderadamente e aplicando também aquele conceito, A gente vive numa cultura que acha que os evangélicos não tocam em bebida, e a maioria esmagadora não toca em bebida de fato, Você não vai chegar num local público e colocar, eu jamais faria isso. Por quê? Porque o próprio ambiente ia estranhar isso. Como é isso? O pastor está bebendo. Mas a Bíblia, ela não... Lembra-se qual foi o primeiro milagre de Jesus? Transformar a água em quê? Em suco de uva, não foi? A água em quê? Em vinho. O vinho fazia parte da cultura. Jesus com certeza bebeu vinho. Fazia parte da cultura deles, daquela época. Mas você nunca viu Jesus chapado, E as pessoas bebem aí fora para ficarem alegres, empolgados, entusiasmados, aquela coisa toda. Não é o padrão bíblico. Eu, particularmente, optei por ser abstêmio com relação à bebida alcoólica. Primeiro que é uma coisa terrível, Você beber álcool, uma coisa que sai queimando. Não tem sentido. Eu detesto. Eu detesto. Mas não vou dizer, colocar, tem até igreja que defende que
aquele vinho que Jesus transformou não era vinho. O cara tenta argumentar na Bíblia, aquilo era suco de uva. Está tentando forçar, torcer as escrituras, igual o catolicismo faz para tentar provar as suas teses e manter as suas tradições. Bom, o pastor agora vai dizer, tem igrejas aqui em Campina Grande que diz, só pode cantar no louvor salmos e hinos. Fora isso, é pecado. Isso é uma tradição de homens. Eu sei que o meio gospel, eu sei que muitas músicas cantam homens, são antropocêntricas, não são teocêntricas, não louvam a Deus, eu sei disso. De fato, o pastor ou o líder de música da igreja tem que ter muito cuidado em fazer uma análise daquela letra para ver se de fato aquilo está adorando a Deus ou não, ou está massageando o ego das pessoas. Mas existe isso, né? Determinadas igrejas, por exemplo, que tem igrejas evangélicas que é proibido você bater palmas, que é proibido você ter uma bateria, né? Vai dizer que isso é pecado, se bater palmas, né? Tem texto na Bíblia que bater palma todos os povos, né? Eu não sei o que é que eles fazem com esses textos das Escrituras. Por exemplo, tem uma determinada igreja evangélica que alguns acham que é uma seita, né? Há margens para discutirmos isso aí. Impõe o véu. As mulheres têm que usar o véu quando estão no templo, em reunião. Tem que sentar de um lado, o homem do outro. Há essas tradições. Tem outras igrejas que guardam o domingo como se fosse um sábado do Antigo Testamento. Não pode acender o fogo em casa. Tem, irmãos. Aí vai para o restaurante. As pessoas lá estão trabalhando, né? Tem muitas tradições no nosso meio que não tem nada a ver com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas. Muitas igrejas têm unções especiais a pastores ou líderes. Esses pastores são tidos como ungidos, como pessoas que estão numa categoria diferente dos demais crentes. São tipos de mediadores espirituais indispensáveis. O sacerdote católico coloca-se como mediador entre Deus e os homens, né? Quando ele pretensamente ali acha que está fazendo renovando aquele sacrifício de Jesus ali na missa, ele está se colocando como mediador. Quando um católico vai lá confessar os seus pecados a um padre, ele se coloca como mediador. Mas nós também no nosso meio nós temos esses que se colocam como mediadores. Aqueles que promovem, né? Criaram aí a semente da fé. Acho que o pastor Rony deveria criar isso aqui. Onde os fiéis são incentivados a doar quantias específicas com a promessa de bênçãos espirituais. O pastor Rony vai, semente da fé. Você vai semear, irmãos. Você vai doar aqui R$1.000. Você vai semear essa semente. Semente da fé. E Deus vai ouvir a sua oração, aquilo que você está desejando no seu coração. A gente vê isso muito. São tradições que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Irmãos, eu queria finalizar com uma outra citação de J.C. Ryle. Está aí na tela? Diz: a Bíblia inteira e nada além da Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. Não lhe deve ser adicionada. Nada lhe deve ser adicionada. E nada lhe deve ser subtraído. Nosso manual, a nossa regra. Temos que ser igual aqueles crentes lá de Bereia, né? Tudo que era pregado eles olhavam aonde?
nas Escrituras para conferir se aquilo de fato era de acordo com as Escrituras Sagradas. O maior problema, né, assim como, acho que foi Osés que disse isso, né? O meu povo perece. É Osés, Jorge? Por causa da falta de conhecimento bíblico. Nós temos que, irmãos, gastar menos tempo em redes sociais e mais tempo estudando a Bíblia, prescrutando, meditando, para cada vez mais crescermos na graça e no Senhor, e na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.